Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muito carinho que estamos dando início a mais um Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que o nosso Evangelho seja um Evangelho de harmonia, de encontro com Jesus, que seja o nosso momento. Esse momento único que traz muita paz para dentro dos nossos lares. O Evangelho ele pode ser feito uma vez na semana, pode ser feito em família ou individualmente. É feito uma vez na semana, desculpa. Escolham um dia da semana, sempre no mesmo horário, para que a espiritualidade possa estar dentro dos lares de vocês. Esse nosso aqui, para quem está sozinho e prefere fazer conosco, né? É toda quinta-feira às 20 horas, até respondendo a Patrícia Rocha e a Vanilda Miranda, que perguntaram ali no YouTube. Tá ok? Então, para quem quiser fazer com a gente, estaremos fazendo então todas as quintas-feiras, 20 horas. Se vocês preferem apenas escutar esse evangelho durante a semana, durante os dias que vocês... esses outros evangelhos, né? Porque ficam todos gravados. Vocês podem estar ouvindo sem problema nenhum. Às vezes a gente até precisa, né? Para ficar com um pouco de paz, para ter mais harmonia. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Quem quiser nos acompanhar, então, às 20 horas, todas as quintas-feiras. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa aguinha seja fluidificada no final do Evangelho pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e que vocês consigam então estar tomando esse que eu chamo de nosso remedinho, né? Porque é verdadeiramente um remedinho. Então, que vocês possam estar tomando ele durante a semana até o nosso próximo encontro, que sempre será na semana seguinte, quinta-feira, às 20 horas. Ok? Dando parabéns também às pessoas que fizeram aniversário ou que vão fazer, como a Margarete Aquino, que está sempre com a gente, fez dia 19, né, Margarete? Então, o nosso carinho a todas essas pessoas, parabéns. E eu gostaria muito de falar aqui rapidinho, tá, gente? Para não fugir muito do nosso evangelho. A Janaína Freitas coloca um comentário ali que está se recuperando da cirurgia. Ela tem 2 filhas e às vezes ela sente que erra muito com as crianças, né? Muito com as filhas. Mas fica tranquila, Janaína. Uma ótima recuperação para ti. É assim mesmo, a gente às vezes pensa que erra bastante com nossos filhos, né? Isso é comum entre os pais. Principalmente nós mães, né? Claro que tem muito pai que faz, tem um único papel, né, de pai e mãe, ou vice-versa. A gente acaba se culpando, né, achando que tá fazendo a coisa errada. Mas só o fato de tu falar e reconhecer isso já é uma grande vitória, já é um grande passo. Eu tenho certeza que tu sempre vai tentar fazer o melhor para elas. Só não pode confundir com o ceder a tudo que eles pedem como sim. Sendo uma criação boa, Com né? Com certeza, né, gente? Com certeza, infelizmente hoje em dia os pais fazem isso, né? Cedem tudo achando que estão evitar confusão, protegendo e na verdade não estão ensinando a verdadeira vida, né? Que a gente tem que viver aqui até a nossa partida para o plano espiritual, que é bem complicada, né? Então a gente tem que preparar nossas crianças para isso, tá? Mas fica tranquilo, eu também me senti assim com os meus quando eles eram pequenininhos. A gente sempre fica, né, com essa coisa no peito, mas passa, tá? Tudo passa. Fica tranquila, a tua recuperação também vai ser muito boa. Um beijo a Babi Cardoso, que pede preces ali para Cíntia e para Irla, né, as amigas dela. E a todos que pedem preces,
Fiquem tranquilos que todos vocês serão atendidos, todos os comentários são lidos e no final a gente faz a prece então, tá bom? E agora, atendendo ao pedido da Cláudia Jesus, que ela pede a oração de júbilo do Divaldo Franco, né? Que significa júbilo, para quem não sabe, eu também não sabia. A alegria extrema, grande contentamento. Então vamos à prece. O Divaldo usa essas palavras, né, mais robustas, mais sofisticadas, né? É verdade, ele fala, né? Ele tem fala uma linguagem. Bem, A gente tem que às vezes procurar para saber, para entender um pouquinho. É bom para tirar nós da acomodação. É verdade, e o conhecimento nunca é demais, né, gente? Expande a mente. Não importa a idade, a gente está sempre aprendendo. Senhor, ajudai-me a prosseguir na existência humana, como se houvesse encontrado um tesouro sem igual, a vencer as vicissitudes, como se me encontrassem em um festival de bênçãos, a contemplar a imortalidade, como se estivesse fitando um rosto querido, a confiar no futuro, como se já pudesse vivê-lo hoje, a perdoar a agressão, como se me fosse uma oferenda, a entender a ignorância, como se iluminasse um tabernáculo na escuridão, a superar a melancolia, como se acendesse uma luz de esperança, a construir o bem como se lançasse uma ponte para o infinito, a erguer os caídos como se as mãos carregassem soluções, a atravessar os pântanos como se os pés possuíssem asas, a enfrentar a morte como uma experiência de libertação, a amar e servir como se me significassem os únicos objetivos existenciais. Ao querido Divaldo Franco, então, quem fez essa prece, e o nosso agradecimento à Cláudia Jesus. Antes de eu dar início à leitura, só fazer um outro breve comentário, que muitas pessoas pediram a oração que foi feita semana passada. A gente só não conseguiu ali transmitir para vocês porque eu peguei do WhatsApp, tá? Mas é a oração do Pai Nosso. Quem quiser procurar, eu vi que tem pessoas que procuraram, não encontraram. E eu limpei o WhatsApp da Janete. É, que meu telefone então não tem como tava a gente... travando, então eu não consigo passar para vocês. Ele teve que fazer a limpeza. E a minha limpeza é apagar mesmo. Bom, gente, vamos então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, fica um entendimento melhor para a gente. Mas vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos no capítulo 27. Pedir e receber. Qualidades da prece. Eu vou ler o item 1, 2, 3 e 4. Quando fizerem suas orações, não façam como os hipócritas que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos seres humanos. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserem orar, entre para o seu quarto e, com a porta fechada, façam em segredo sua oração ao Pai. E Ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidas. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazerem o pedido. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Item 2. Antes de iniciar suas orações, se tiverem alguma coisa contra o seu irmão, perdoem-no, para que o Pai que estás no céu também possa perdoar
os pecados que vocês cometerem, pois aqueles que não perdoam, também não serão perdoados. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Item 3. Jesus também contou essa parábola para alguns que, tendo confiança em si, se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um deles era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, rezava assim: Meu Deus, eu lhe agradeço por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como também é este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, ficou distante e não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tenha piedade de mim, pois sou um pecador. Eu declaro a vocês que o publicano retornou para sua casa perdoado e o fariseu não. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Item 4. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando vocês orarem, disse ele, não se coloquem em evidência, mas orem em segredo. Não finjam orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orarem, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, pois a prece só será agradável a Deus se vier de um coração purificado e que tem o sentimento de caridade. Orem com humildade, como fez o publicano, e não com orgulho, como fez o fariseu. Examinem suas faltas e não suas qualidades, e ao se compararem com os outros, procurem o que existe de mal em vocês. Olá! Temos aqui uma resposta autoelucidativa, né? É uma coisa muito clara, muito evidente. Vamos lá, então. Primeira coisa, assim, que as pessoas perguntavam, né? A diferença entre prece e oração, né? A oração, ela pode ser entendida como uma prédica, um discurso, tá? E a prece é uma ligação espiritual com o alto, com os benfeitores espirituais. A prece é como uma súplica a Deus. Permite a pessoa entrar em comunhão com Ele, né? Então vejam que uma oração seria uma espécie de discurso e uma prece seria uma espécie de uma sintonia, né? Para quando a gente quer receber proteção, auxílio, é aquela conversa. Mas hoje em dia praticamente é tratado da mesma forma, tanto oração quanto prece, né? Eu já vi as pessoas falando, porque o espírita fala oração, ou então fala prece. Pessoal, isso não é importante. O importante é vocês se comunicarem com o plano espiritual. Entenderam? Aí, essa primeira etapa aí, Kardec deixou bem claro, né? Que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando for falar com o plano espiritual, ou com Deus, né? Ou com o Mestre Jesus, a primeira coisa é a qualidade. Não que nós vamos pensar na qualidade daquilo que a gente está falando, mas entender estes princípios de qualidade. Não se colocar em evidência. Poxa, tem gente que só vai começar a rezar se tiver uma plateia olhando, aí vai se postar de joelho, vai abrir os braços, vai se deitar no chão, porque para ele aquilo ali, visto por todos, é sinal de devoção, tipo assim, eu não tenho vergonha de Deus, eu vou me ajoelhar, Gente, isso aí é se colocar em evidência. Tá errado? Depende.
O próprio texto diz, você já conseguiu o que queria. Porque as pessoas veem em você, tipo, olha, esse aí é uma pessoa, digamos assim, iluminada, é uma pessoa de muita fé. Então, essa pessoa já ganhou reconhecimento. Mas será que para o plano espiritual isso tem algum valor? Não, né? Jesus deixou bem claro, dizendo que faça isso às escondidas, onde ninguém estiver te vendo. Naquele momento que você está numa fila, está pensando, sabe, dentro da sua cabeça vem aquela conversa com Deus, aquele pedido de auxílio. Ninguém precisa saber que você está rezando nem orando. Isso é se pôr, sabe, em comunhão com o plano espiritual. Quando ninguém estiver te vendo, aí é que vai te definir como você é. Já ouviram falar nisso, né? Nós já conversamos sobre isso aqui também várias vezes. Você é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Aí você pode ter certeza como é que você é, sabe? Porque tem gente que deixa de fazer boas coisas se não tiver um público. E tem gente que só faz mesmo se tiver gente olhando. Não, eu vou aparecer, eu vou mostrar, sabe, como eu sou bom. E essa tu já perdeu nessa qualidade, tá? Porque sempre, tudo na tua vida vai ser entre você e Deus. Não é entre você e os outros. Não é entre você e o teu próximo. Não, é entre você e Deus. Vai ser sempre assim. Então, tu está sozinho. Na verdade, que você não está, né? Está sendo observado. Faça a tua oração, né? Faça essa conversa. O segundo ponto que é citado como uma qualidade é você perdoar aquele que te ofende antes de entrar numa sintonia de prece ou de oração. Por quê? Porque o teu coração vem carregado. O que emana a nossa ligação com o plano espiritual, se a gente tem algum rancor, se a gente tem alguma mágoa, se a gente mesmo já sente isso, né? Quando a gente está rancoroso, está com a mágoa, aquilo está machucando. E imagina a gente conversar, a gente acaba falando para uma outra pessoa, digamos, né? A gente acaba meio que deixando passar assim, quando a gente está com rancor de alguém, ou então não está contente com alguma coisa. Agora tu imagina isso com o plano espiritual, que é todo pensamento e todo sentimento. Tudo é analisado, tudo é observado, porque o pensamento é a coisa mais importante que nós temos. E ela tem uma função. A gente pode mudar as coisas com o nosso pensamento. Isso é dito o tempo todo. Se você pensa o bem se transforma na tua volta. Se você pensa o mal vai criar asas em volta de você. Tá? Então imagina você querer fazer uma oração, né, que seja querer fazer uma oração, entendeu? Porque tem gente que vai simplesmente repetir algumas palavras. Isso não é nem uma prece, nem uma oração. Isso aí simplesmente é um monólogo. Eu estou repetindo essas frases. Você não precisa saber um caderno de orações, não. Basta sentar e conversar com Deus. Tá? Mas assim, eu vou sentar e vou conversar com Deus. Ele não tem que estar materializado na minha frente, porque eu preciso de alguém na minha frente, não, né? É aquela questão da fé. Eu sei que alguém está me ouvindo. Eu sei que isso vai chegar até Deus. Isso se Deus não estiver direto me ouvindo. Entendeu? Ou se Jesus, que eu quero falar, não estiver direto me ouvindo. Porque conforme for, quanto mais simples for a tua solicitação, digamos, a maneira que tu vai solicitar, quanto mais simples for a maneira que tu vai fazer a oração, mais longe ela vai, mais longe ela atinge. E chama a atenção dos bons espíritos. Então, a simplicidade, né? Não se pôr em evidência e limpar o seu pensamento, perdoar o próximo que a gente está ofendido, está magoado, ou está se sentindo como responsável pela ofensa de alguém, né? Tipo remorso. Eu acabei magoando tal pessoa. Eu não consigo falar com ela, não tenho aproximação, ela não quer nem me ver. Então reze por ela. Antes de rezar e pedir para que Deus te proteja, te abençoe e te ilumine, reze por aquela pessoa. Ou que você ofendeu,
ou da qual você foi ofendido. Tá? Então, essas duas são fundamentais. E a terceira é você, digamos assim, menosprezar os outros durante essa conversa. Parece que isso não é nem aceitável quando nós estamos conversando com uma outra pessoa. Pega mal, né? Quando a gente começa a falar com uma outra pessoa, começa a falar do terceiro, quarto. Ah, tu vê fulano, tu vê isso, tu vê aquilo. Entende? Então, automaticamente, a gente já é taxado pela outra pessoa como esse aí é fofoqueiro, esse aí é mal intencionado, esse eu não vou me aproximar. Isso acontece. As pessoas podem não te dizer isso, elas podem ficar com um sorrisinho na boca, sair fora, mas elas estão pensando, pô, se fulano falar mal do outro, vai falar mal de mim. Entende? Então assim, ó, perdoa, reza para que dê tudo certo para aquela pessoa que te ofendeu. É difícil? Ah, é. Mas isso vai te dar uma liberdade. Tá? A liberdade, ela tá não tá assim naquelas sensações de tudo agradável, tudo bom. A liberdade está quando a gente sai das algemas da revolta, da raiva, do rancor. Isso é uma liberdade. Quando a gente consegue perdoar e desejar tudo de bom para quem só atrapalha a gente, né? Olha, eu vou rezar, até vou te pedir desculpas porque eu te ofendi, né? Vou desejar de tudo, que tudo fique bom na tua vida, tudo seja iluminada, com muita saúde. Já é uma maneira da gente poder se libertar, né? Porque aí a gente está reconhecendo que nós somos falhos e a gente consegue conversar com Deus com aquele olhar, né, para baixo, que nem foi o publicano na parábola de Cristo, né? Já, olha, eu sei que eu sou falho. Então a gente sabe, e é bom a gente até comentar com ele, mas eles também sabem daquilo que a gente precisa, eles também sabem se aquilo que nós estamos falando na nossa prece deve ser ou não atendido, tá? Ou de que forma, porque tudo isso, tudo que venha comprometer vocês, que geralmente, vocês não, nós, né? Porque eu também estou nessa. Sempre estamos, né, Janete, nessa. Então, tudo que vier comprometer nós, eles automaticamente modificam as coisas um pouco. Não modificam a critério deles. Eles fazem aquilo que a gente está pedindo, mas de uma maneira que não vá nos prejudicar. Que a gente possa entender o que está acontecendo. Eu sempre quando rezo, né, peço para que ilumine a nossa mente. Para que a gente possa enxergar aquilo que está acontecendo. Claro que a gente pede força. Como é que tu acha que eles vão dar força para a gente? Vai aparecer dificuldades. E ali você vai criar força. Você só cria alguma coisa passando pela experiência. Você só cria coragem passando pela diversidade. Você só cria amizades passando pela experiência de contato com outras pessoas. Não é que queira que as outras pessoas te aceitem como você é. Não, você vai se transformar numa pessoa melhor. Não para poder ter amigos, mas quando você se transforma numa pessoa melhor, pessoas melhores se aproximarão. Porque você está mudando a sua aura, a sua luz. Tá? Então essas qualidades, elas têm que ser analisadas antes de vocês começarem a fazer uma prece. Para que vocês não percam todo o efeito da prece. E lembre-se, a coisa que é mais repetida, a frase que é mais repetida em qualquer canto é orai e vigiai. Quer dizer, orai primeiro, orar muito, tá? Orai e vigiai. Vigiai é cuidar dos teus atos, né? Mudar o teu jeito de ser, mas o orai vem primeiro. Não se esqueçam nunca de rezar. Com isso eu encerro meu comentário agora. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores,
que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces, aqueles que participam do Evangelho, aos encarnados e desencarnados. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Que Deus ilumine a casa de todos nós com muita luz de paz e harmonia. Que os bons amigos possam ir na residência de todos que pediram oração, de todos que estão escutando esse Evangelho, levando calma aos aflitos, levando luz àqueles que estão na escuridão, levando harmonia para aqueles que precisam equilíbrio no coração, na alma, e principalmente atendendo aqueles que pedem suas preces, mesmo que não escrevam ali, mas que quando estão escutando o Evangelho estão pedindo por alguém. Olha que coisa bonita, né? A gente acabou de falar sobre isso. Fazer uma prece, né? Conversar com Deus, e principalmente conversar com Deus sobre outra pessoa, né? Sobre outros que a gente tanto ama e tanto gosta, que nós vamos falar mais à frente, mais adiante. Então que Deus atenda, que os bons amigos possam atender aqueles que pediram, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, nem que seja tranquilizando, porque muitas coisas elas já estão programadas para acontecer e são necessárias para a nossa evolução. E se Deus autorizar, muitas coisas podem mudar, né? Tudo está nas mãos dele, não na nossa. A nós compete brilhar nesse mundo, fazer o mundo ser melhor, fazer esse mundo ser um mundo de paz e de harmonia. Esse é o grande desejo de todos, né? Viver feliz da melhor maneira possível. E a felicidade está naquelas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Não está numa fortuna, está na alegria, na risada, na boa conversa. Muitas vezes no simples olhar a paisagem, a pessoa sentindo-se bem. Isso já é uma felicidade. Então que essa felicidade atinja a todos e que todos fiquem bem, muito bem. Antes de eu botar a música do Eri, eu achei duas coisas interessantes ali que eu estava olhando. A primeira é a Cláudia Rocha, né, que ela fala que a tia dela, a irmã da mãe dela, que a irmã da mãe dela, as duas não se veem, né, a tia e a mãe, há mais de 50 anos, e aí a mãe dela pediu para perguntar se por um acaso, né, que ela sonhou, que ela teve uns pensamentos, uns sonhos com a mãe, com a irmã dela, e coincidentemente tocaram campainha na porta lá, sempre nas segundas-feiras às 11h20, né? E ela queria saber se isso é um aviso. Olha, geralmente, né, quando um espírito
quer avisar alguém de alguma coisa, quando ele precisa, ele vai muito nos sonhos da pessoa, né? Porque é um susto. Se fosse assim, aparecer presencialmente, né, para poder falar alguma coisa, é claro que a pessoa se assusta, né? Então, provavelmente o plano já não deixa que aconteça dessa forma assim, né? É que tudo são merecimentos, tudo são méritos, depende de quem vai ser avisado. Se for uma pessoa iluminada, tranquila, se for um médium, né? Aí ele não vai se assustar tanto com algum aviso, alguma notícia, porque a gente leva um choque natural quando a gente sabe de alguma coisa, né? Mas a maioria das vezes o que acontece é através dos sonhos, né? E quanto a esse fato ali que tu falou de tocar a campainha às 11h20, todas as segundas-feiras, olha... Não, a tia dela, a Janete perguntou quem disse que a tia morreu. Não, ela não sabe, né? Ela acha que elas não se veem há 50 anos, tá? Agora, quanto a se tocar a campainha todas as segundas-feiras às 11h20, eu realmente não faço ideia, mas eu estaria próximo para ver, né? Que isso pode até ser uma brincadeira ou não. Mas eu estaria próximo do horário para observar, cuidar, se fosse realmente tocar a campainha sem ter ninguém na porta, né? Mas não seria essa forma, porque essas formas assustam, né? Porque a gente fica meio preocupado, a gente não sabe como é que vai ser, ou como não reagiríamos, né? Ou como iríamos reagir. Então, geralmente, por sonhos. Quando a gente está dormindo, o nosso corpo se emancipa, o nosso espírito se emancipa do corpo. Ali há o contato, a conversa, há os esclarecimentos. Alguns conseguem lembrar desses diálogos, né? O normal é não, né? Porque a gente tem que viver a nossa vida, mas fica sempre um registro no fundinho, né? Olha, alguma coisa aconteceu, não sei se foi bom ou se não foi, mas a volta para o lar sempre é boa, né? Para quem vai, né? Quem fica aqui que fica com a saudade, com aquele sentimento, né? Mas haverá um reencontro futuro, tá? Então, em verdade, a gente não sabe, tá? Mas pode ser por sonho, sim, né? Tu disse que sonhou, pensamento, pode ser alguma coisa. Mas é muito difícil, né? Muito difícil falar sobre isso. Andréa Marques, né? Ela fez um outro comentário que nós já vimos muito falar sobre isso, já vimos antigamente, né? Falar sobre isso. Ela estava dizendo que ela fez 3 cirurgias de hérnia. Ela fez uma cesariana e tirou uma vesícula, né? Ela queria saber se essas cirurgias por causa de alguma vida passada, que ela teve alguma coisa que ela fez para outro para poder passar por isso. Olha, é como o caso que eu falei anterior ali da Cláudia Rocha. Tudo depende, tá, do teu merecimento. Tá? No caso do caso da Cláudia lá em cima, que nós falamos antes, no caso dela, do preparo dela para tudo isso, sabe? Se ela estaria preparada ou não. Aí, provavelmente como sonho. E no caso de uma pessoa ter cirurgias, fazer várias cirurgias, pode não estar relacionado com algumas coisas que ela ocasionou a outros em vida passada. Pode ser um merecimento de poder continuar, entendeu? Os médicos encontram algum problema e te ajudam, porque tudo que tu citou ali foi até pro teu bem. Se tu viu, né? Na verdade não é uma coisa de digo assim, não, isso aí teve que despertar em mim um novo sentido da vida, agora eu tive que mudar a minha história, eu tive que, né, começar a crescer. Não, você operando as hérnias, você consegue andar. Você tirando uma vesícula, você consegue evitar uma infecção que podia ser generalizada. E uma cesariana, você está dando luz, né? Trazendo uma luz ao mundo para um novo ser, né? Que vai ter a sua história para contar. Então são coisas até que boas, né? Se a gente olhar para esse lado, então não significa que fez alguma coisa para quem. Não, pelo contrário. Tudo isso vem ter o benefício. Isso tem que ser avaliado. Aí que tem os merecimentos. Então eu acharia que era mais merecimento, tanto de um quanto do outro. Tá ok? Bom, então desejo a todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. E vamos botar agora nosso amigo Ari Lopes ali, a música dele. Até o nosso próximo encontro, então, pessoal, na quinta-feira às 20 horas. Uma ótima semana a todos vocês. Muita reflexão, muita luz, tá? E aproveitem bem. Estamos entrando em dezembro, então, hein? Oh
É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br